fazendo a aula 18, né? A aula 17, então, para quem não está aqui presencial, né? A aula 17 foi dada no sábado pelo Leonardo, que completou o ciclo de discussões, né, sobre sistemas vinculados, método de Dirac. Então, o Léo deu a terceira aula dele no sábado, fechou esse ciclo, e nós estamos dando hoje a aula número 18, né, e está prevista para ser a aula de finalização desse curso. Se precisar, depois eu vou ver, se precisar de mais uma aula, eu dou, mas aí a gente grava, não vou nem anunciar, fica gravado eventualmente, aí eu mando um e-mail para todo mundo dizendo se houve aula 19 ou não, tá? Mas por enquanto eu acredito que não vai precisar. Então vamos voltar para o tópico que ele está discutindo. A gente terminou basicamente na aula passada, Young Mills, né? E aí a gente chegou a discutir a questão, tem duas possibilidades de investigar a discussão das cargas e as correntes, né? Quando a gente coloca, né, vamos dizer assim, um setor puro de Young Mills, né, quer dizer, o setor de Young Mills puro, exclusivamente Young Mills, né? Então nós temos as cargas e as correntes advindas do próprio campo, quer dizer, cargas e correntes, né, do próprio campo. Agora, se nós tivermos Young Mills acoplado com matéria, campos de matéria, então aí nós vamos ter as correntes do Young Mills mais a corrente do setor de matéria carregada. Então aí a gente vai ter duas, né, quer dizer, as duas categorias, vou colocar assim, né? Certo? Então são as duas que isso nós vamos considerar hoje também. Então, aonde, né, como a gente vai ler, né, as correntes de Young Mills e as correntes de matéria. Então, lembrando-se, né, na aula passada, se a gente considera só o lagrangiano no setor de Young Mills, nós vamos considerar por enquanto Young Mills puro. Só para dar uma outra visão para vocês, Young Mills puro. Então, nós tínhamos proposto essa ação no meio tinha visto que, né, o nosso campo elétrico de Young Mills, lembrar bem, né? Gradiente menos que vinha, né, que o campo elétrico a gente identificava como sendo aquela componente a componente que é o comutador do D0 com o DI, né? Então, esse D0, só para lembrar que o D0 aqui é DDT mais IG
D mais IG, tá assim, FA, GA, e o DI, que é o gradiente, né, o DI, menos IG, A, B, G, esse minutinho, né? Esse computador. Então, esse computador aqui dá menos o gradiente do FA, esse computador aqui dá menos, né? Dá menos o ADT, e depois esse computador aqui fica menos vírgula dá 1, né? Depois o computador aqui com o G com G daí, então, esse computador aqui, esse I, esse menos I aqui, que dá 1, e o computador de GA, do GV, que dá IFADC. E aí a gente divide tudo por 1 sobre IG. Então, aqui faz um G. Fica menos isso, tudo por IG. Então, aqui fica mais G. Tá certo. Tá bom, então vai sectar. Depois a gente pegar no campo magnético, né? Que era o DI com DJ. Aqui a gente interpretava como o Epsilon e JK DK. Então, campo magnético, rotacional, aqui, só para lembrar vocês aqui. Então, o BA, campo magnético. Rotacional. Então, a parte abeliana, tudo igual. Depois a gente recebe a contribuição não abeliana aqui, né? Que é menos G, FADC. Vetorial. Então, isso aqui são, né, os campos, né? Os campos em função dos potenciais. Na aula passada, a gente derivou as equações de Young-Mills, substituindo todo mundo aqui. E aí ficava uma coisa maior. Então, eu só sugerindo a vocês o seguinte: para fazer esse cálculo pelo princípio variacional, que a gente tem para reconstituir as equações de Young-Mills, né? A gente vai fazer o princípio variacional em relação ao φ e em relação ao A, vetor. Então, só para fazer de uma maneira mais concisa, né? Na aula passada a gente fez da maneira, nem eu fiz também todo, eu só indiquei os passos que vocês deveriam seguir, mas depois alguém veio tirar dúvida comigo, eu acho que poderia ser oportuno vocês fazerem também de uma maneira mais concisa, dá para fazer de uma maneira mais concisa. A variação em relação a φ, eu tenho φ aqui, mas aqui eu não tenho φ. Né? Então, a gente variando em relação a φ, basicamente, está tudo aqui. Claro, variando em relação a A, não, eu tenho variação do A aqui, e tenho variação do A aqui. Mas se eu for variar em relação a φ, eu vou variar um quadrado. Ô, Léo, tudo bom? Obrigado pela aula de sábado aí, hein? Valeu aí. O Tchalka vai processar, semana que vem ela já vai estar disponível aí nas bancas, tá? Então, quando a gente variar isso aqui é um quadrado. Então, quando eu variar o quadrado, vai dar um fator 2. Então, quer dizer, a variação, só para também indicar aqui, a variação, então se a gente variar o Young-Mills, né, o Lagrangiano, em relação ao φ, vou botar essa variação do Lagrangiano induzida pelo delta φA, então eu vou ter o fator 2, esse aqui é um quadrado, a variação do quadrado é 2 vezes o objeto vezes a variação. Então vai ficar aqui 1 é A vezes a variação escalar, variação do EA. Mas aí a gente pode pensar assim, ó, essa variação aqui, então, vai ser, qual é a variação do EA em relação ao φ? É esse termo aqui, então vai produzir aqui menos gradiente do delta φA, que é esse termo aqui. Aqui não tem variação e vai variar aqui, mais G FABC delta φD AC. Então, muito simples. Esse termo aqui eu faço integração por partes.
Então esse gradiente aqui vai atuar, vai dar a divergência do campo elétrico. Perfeito. Esse delta, aí a gente vai, bom, só para uniformizar a variação, como aqui eu tenho um delta φA, vamos colocar aqui também o delta. Eu posso botar aqui, delta φ, como isso aqui esse índice aqui é saturado, B está saturado, C está saturado e o A está saturado. Então, só por uma questão de uniformização, nesse termo aqui, eu posso chamar esse, aqui eu vou poder chamar, renomear aqui esse termo, quando eu pegar esse termo aqui, eu chamo A de B e o B de A, porque eu fico com delta φA aqui e o delta φA aqui. Como isso aqui está multiplicado pelo A, eu chamo esse A e esse A de B. Esse B e esse B de A e esse C fica C. Então vai aparecer um delta φA aqui livre e vai aparecer um delta φA aqui, que eu me livro dele jogando a divergência para cima do E. Então vai sair exatamente a equação de Gauss. Vai sair esse cara aqui, vem para cá, divergência do EA. Fica mais simples do que abrir tudo. Então a gente pode fazer de uma forma mais concisa. Então essa divergência vem para cá com sinal trocado, por causa da integração parcial. E esse termo aqui vem para cá, G, vai fatorar isso aqui no lugar desse φB aqui, que vai ficar delta φA, e esse cara aqui vai aparecer BB. Então vai aparecer aqui menos G, F, ABC. Isso aqui vai dar um produto escalar, vai ficar AB escalar BC igual a zero. Então isso aqui seria a equação de Gauss, né? Por caso de ângulo. A gente fez na aula passada, só que de uma maneira, eu estava falando com o nosso colega aí, vamos fazer de uma maneira mais simplificada, então fica menos cálculo, mas de uma maneira concisa, que aí varia só isso e joga as variações para cá. Então ficou a equação de Gauss, como a gente tinha dito. Isso aqui é a divergência ordinária, Odilau, e isso aqui seria, isso aqui no fundo é a divergência covariante. Eu posso escrever isso aqui desse modo. Esse D aqui é como se fosse assim, um D covariante atuando em E, A igual a zero. Onde essa divergência então essa divergência é a divergência do EA menos G, F, A, B, C, A, B, C. Então isso tudo que está aqui é essa divergência covariante. Então essa equação de Young-Mills aqui é uma equação covariante. A derivada covariante se transforma com aquela transformação R, D, R é menos 1, e o campo elétrico também se transforma com R, E, R é menos 1. Então ó, esse cara aqui cancela esse, e aí a gente tem aquela lei, R, divergência de E, R é menos 1. Bom, se isso aqui é válido, essa equação continua válida depois de qualquer transformação de gate. Então se eu fizer uma transformação de gate, como nós sabemos, a transformação de gate muda a derivada covariante, a transformação de gate muda os campos, mas a equação não muda, porque ela é uma equação escrita de forma completamente covariante. Então isso aqui seria a equação de Gauss para Young-Mills puro, livre. Então, claro, se vocês quiserem, a gente pode reescrever essa equação assim. Então, assim, forma covariante fechada, ou então, vamos esquecer isso aqui, posso escrever assim. Mas se nós quisermos também, a gente pode isolar isso aqui para o lado direito. Então, ficaria desse modo. Então, isso aqui já está fazendo o papel de uma densidade. Então, tem uma divergência do campo de Young-Mills, ela é gerada por esse termo aqui. Hoje nós vamos discutir um pouco as cargas e as correntes, até porque a gente está envolvido num trabalho com o Léo aí, né, e com dois outros colegas aqui do curso, e a gente está chegando a repensar um pouco a discussão da carga e da corrente em função do portador. Nós vamos ver daqui a pouco, quando a gente começar a introduzir a matéria, o tipo de matéria vai chamar mais acoplamento dependendo do spin. Além do acoplamento eletromagnético em si, o acoplamento de Young-Mills, vai aparecer acoplamento com outras grandezas, dependendo se o campo que carrega, né? O campo portador da carga seria bosônio ou fermiano. Vamos fazer aqui, então, por enquanto, é Young-Mills puro. Então, a gente vê que isso aqui já está fazendo o papel da autocarga. O campo de Young-Mills, né? Ele gera a carga que é fonte dele mesmo, né? Então, o que a gente chama de auto-interação. A auto-interação está aí. O campo é fonte de si próprio, né? Colocando desse modo. A outra equação é variando em relação ao ar.
Se eu for variar em relação ao A, esse termo contribui e esse termo contribui. Que é o que vai dar, então, a equação de Faraday de Ampère-Maxwell. Então, se a gente variar aqui, nós vamos ter o primeiro termo vai ficar EA escalar delta EA. Só que esse delta EA agora é induzido pela variação do A, não pela variação do φ. Então, vai ter um delta que vem daqui, um delta que vem daqui para esse EA. E depois o outro termo, que é menos C2. O 2 cancela também, então BA escalar delta BA. Então, isso aqui tem que ser igual a zero. Isso aqui é o meu delta L. Esse aqui é o delta L induzido pelo delta A. Tem essa estrutura. Então vai ser a mesma coisa. Nesse delta aqui, vai aparecer esse delta aqui. Esse delta aqui, delta AA. Eu vou fazer a integração por partes, jogo a derivada temporal na corrente elétrica. E aí, quando eu variar esse cara aqui, esse delta AA aqui, ele vai ficar substituído pelo próprio campo A. Então, esse termo aqui, essa derivada transferida para esse A, e quando eu fizer a variação e fatorar o delta A, o delta potencial vetor, no lugar desse delta potencial vetor, ele vai substituir justamente esse campo aqui. Então, esse campo aqui vai entrar aqui. Então, nós vamos ter um termo que vai ser a derivada temporal do campo elétrico, que é a corrente de deslocamento, né? E vamos ter esse termo aqui, que é o termo que vai dar o acoplamento potencial, vai covariantizar a derivada temporal. Então, aqui está tudo ok. E aqui é a mesma coisa. Quando eu fizer esse termo aqui, eu vou ter B escalar rotacional do delta A. E faça aquela mesma história, quando a gente tem essa estrutura B escalar rotacional do delta A. Vamos escrever isso aqui na forma de esforço alto. Isso aqui para nós é o BI. E a componente I desse rotacional, que é epsilon I, JK, DJ, delta AK. Então, vamos pegar essa derivada aqui, né? Vamos fazer a derivada do total, para ficar a derivada do total, que é o que eu jogo fora pelo fato de ser um termo de superfície. Mas vai sobrar um termo que vai ser menos epsilon IJK, BJBI, delta AK. Então eu vou fatorar esse delta AK para a minha equação de movimento, e isso aqui eu estou produzindo justamente menos o rotacional do B. Então esse termo aqui vai me dar essa integração por partes aqui vai me dar o rotacional do B, e aqui é a mesma coisa, quando eu substituir esse A pelo outro A, eu vou gerar aqui o termo que acopla o B com o A. Então vai covariantizar o rotacional. Então, mesmo dependente da outra vez. Quer dizer, fazendo isso, tomando cuidado com essas prescrições, colocando os deltas aqui no lugar certinho e passando tudo para cá, a gente vai ter a equação de Ampère-Maxwell. Nós vamos ganhar a segunda equação, que vai ser o rotacional do B. E aí o termo que covariantiza o rotacional, ele sai automaticamente daqui, desse delta aqui. Então vai produzir aqui um termo que vai ser menos G. G. F. A. B. C. AB. Vetorial BC. Igual, então, o termo de rotacional de B, aí tem aquele termo que é o C2, ele vem, quando a gente deixar o C2 no B, né, ele vai trazer 1 sobre C2 para cá, para o lado direito, vai ficar 1 sobre C2, e aí a covariantização do termo de deslocamento, né, que é DBP do EA menos G FABC FB S. Então, que é justamente a corrente de deslocamento que está aqui.
Então, observe, né, quer dizer, segundo o que nós tínhamos entendido, né, o que covariantiza o operador de gradiente é o G, F, A, B, C, A, B. Então, está aqui, ó, o rotacional, quer dizer, o gradiente vem seguido do G, F, A, B, C, A, B, atuando no D, atuando no B. Então, esse pedaço aqui, e a derivada temporal, ela é covariantizada pelo DDT menos G, F, A, B, C, B. Então, quer dizer, o que a gente está entendendo o princípio variacional nos mostra, né, é que se a gente como a gente definiu as derivadas covariantes corretamente, né, então tudo sai automático. O que nós entendemos é que o operador de gradiente ele vai sempre no novo operador que vai ser gradiente. Eu vou até colocar assim, gradiente, vou colocar assim, gradiente mais essa estrutura de G, F, A. Estou imaginando que isso está sempre assim. Esse objeto aqui, quer dizer, imaginando que isso aqui é assim, né? Vou colocar então direto aqui. Então, o operador de gradiente ele vai ser assim. Esse gradiente, se ele for, quer dizer, o operador pode atuar no objeto qualquer, pode atuar sob a forma de um gradiente, ou ele pode atuar sob a forma de um divergente ou de um rotacional, vai depender do que está. Se eu tiver aqui por uma função escalar, suponho que eu tenho um escalar FA, não é um fio, um escalar qualquer, não é um escalar SA. O gradiente desse escalar SA vai ser o gradiente. Vai ser o que? No caso global, se eu tenho o gradiente de um escalar SA, quando a simetria ficar local, isso aqui é global. Fazendo a simetria ficar local, tudo fica covariantizado. Então, quem vai entrar aqui vai ser essa derivada, vai do gradiente do SA mais G, A, B, C. Quem covariantiza o gradiente é o potencial vetor. AB, SC. Esse escalar SC. Então seria a covariantização do gradiente. Se eu estiver atuando num vetor sob a forma de divergência ou sob a forma de rotacional, se eu estiver atuando num vetor, vou chamar de um vetor WA. Então, quando a simetria ficar local, então isso aqui vai continuar sendo a divergência ou rotacional desse vetor. Mais G, ABC. Quem covariantiza esse operador é o A. Vai ficar sempre A aqui, AB. E aí a operação, né? Se eu estou atuando no vetor, vai ser o produto, se for a divergência ou rotacional, né? Vai ser a divergência ou rotacional, atuando no lado C. Então essa é a covariantização dessa derivada. E depois a covariantização da derivada temporal. A derivada temporal, um distingo entre vetor, um distingo entre escalar e vetor, então a gente pode notar. Quando tem a derivada temporal, atuando num objeto qualquer que eu vou chamar de TA, um tensor genérico TA. Faço a derivada aqui, ela vai, também no caso local, ela vai continuar a ser a própria derivada, no caso usual. E aí, essa derivada é menos G. Aí quem covariantiza a DDT é o φ, é o potencial escalar. E aí a gente vai atuando no TC. Então, qualquer equação ela é covariantizada desse modo. Aqui, então, com essas regras aqui que a gente aprendeu, a gente pode escrever as equações, poucas equações homogêneas, né? Opa, boa tarde, tá aqui. Vai escrever, tudo bom, Emerson? A gente vai escrever a equação da Faraday-Lenz, então isso
botando isso mais claro, porque na aula passada a gente pegou alguns cálculos, ficou tudo assim, eu acho que ficou um pouquinho, pode ter ficado um pouquinho turvo, né? Vocês não perceberam a regularidade do próprio formalismo. Então aqui eu estou só colocando, ressaltando que tudo fica muito bem organizado, né? O cálculo aparece, as equações de cálculo mostram que as derivadas aparecem nos lugares certinhos. A covariantização, ela toma conta de si própria, e a simetria organiza tudo. Então se a gente pegar agora a equação que fala da Lenz, que é rotacional de E com a menos dBdt, então vamos ter rotacional do campo elétrico aqui o rotacional por variante igual a menos dBdt. Então, lembrando, a covariantização da derivada temporal é feita pelo potencial φ. Vai atuar exatamente assim. Então, isso aqui é a versão gauge covariante da derivada temporal. Então, Faraday Lenz e depois a Gauss, né? Divergência de V igual a zero. Então, Gauss do magnetismo, né? Então, divergência de V. Nas aulas, você falou da derivada covariante e aparecer aquele termo de conexão. Isso. Aquele exemplo da uma partícula sobre uma esfera, né? A minha pergunta é o seguinte... Fez outro curso, a gente fez isso. Não sei se foi nesse... Foi não, a gente confunde, eu também às vezes me confundo. Foi no curso de Young Mills mesmo que a gente motivou a introdução de Young Mills pelo modelo sigma não linear, a partícula em cima da esfera. Isso, aparece a derivada covariante. Isso. Né? Eu ia fazer isso hoje para vocês também, para o pessoal aqui desse curso tem. O termo de conexão. Isso. A minha pergunta é a seguinte, como a gente poderia interpretar a conexão em termos que a conexão lá aparece em termos das derivadas da métrica, isso. Né? Então, por exemplo, se eu tiver Young Mills num cenário de espaço curvo, essa dependência da métrica apareceria no FABC, por exemplo, as questões de estrutura. Tá. Aqui a gente tem que ter um pouquinho, eu queria justamente já fazer esse exemplo hoje, para esclarecer isso para o pessoal desse curso aqui. Pelo seguinte, aqui em Young Mills, quando você covariantiza, a gente está covariantizando essas derivadas, então a gente está dizendo que a derivada temporal aparece com essa conexão. Então, esse potencial φ é o potencial que faz o papel da conexão na derivada temporal. E o potencial vetor é o potencial que faz o papel da conexão na derivada espacial. Só que a derivada espacial aparece sempre acompanhada do A, a derivada temporal acompanhada do φ. Como está aqui, a derivada está menos igual a zero, a equação de Gauss, né? Elétrica, então está aqui. A divergência ela é acompanhada dessa conexão. E aqui na Faraday Lenz, o rotacional é acompanhado dessa conexão e a derivada temporal, como lá, é acompanhada dessa conexão. Então, φ faz o papel da conexão no sentido temporal e o potencial vetor faz o papel da conexão no sentido da derivada espacial. O papel da conexão é covariantizar a derivada, como a gente viu, essa derivada, né? A derivada do campo, né? Se a gente tiver um objeto que se transforma sob Young Mills desse modo, né? Psilinha igual a uma matriz de rotação, que o Alexandre gosta, exponencial, né? A exponencial você sempre fica procurando. Está aqui. Se eu pegar a derivada temporal do psilinha, isso aqui é diferente de R ddt do psi. Mas aí quando a gente covariantiza essa derivada temporal, colocando esse objeto, se agora a gente usa essa derivada temporal,
Então, transformado disso, que é o DTinho, que agora a derivada se transforma, porque tem uma conexão dentro dela, isso aqui fica igual a R ddt do psi. Então, o ddt do psi se transforma da mesma maneira que o psi quando covariante do derivado. Então, esse aqui é o papel da conexão. Então, a conexão ela faz esse trabalho. Ela entra, ela modifica a derivada, ela se junta com a derivada para formar uma nova derivada, de tal forma que essa nova derivada, atuando sobre o campo, ela se transforma da mesma maneira que o campo. É esse o sentido. Tanto vale para a derivada temporal quanto para a derivada espacial. Esse é o sentido da covariantização. Só que, no caso da gravitação, em geral, o que eu quero dizer, com toda a formulação métrica, é que a conexão depende de derivadas também. Aqui no caso de Yang-Mills, não. A conexão ela é um campo mais básico. Ela não depende de nada. A conexão é o campo mais fundamental. No caso de Yang-Mills, no formalismo para gravitação e no formalismo métrico, a gente acaba podendo expressar aquilo que é a conexão em função de derivada também, como a gente vai ver. Mas isso eu não digo que é uma nuance, porque não é uma nuance, mas é uma propriedade da gravitação. Por quê? Porque a gente está lidando, naquele caso, com uma simetria do espaço-tempo. Aqui a simetria de Yang-Mills, aqui não é a simetria do espaço-tempo. Eu não toco nem no T nem no X. A simetria do espaço dos campos. Então, esses potenciais que estão aqui, eles não dependem de nada do espaço-tempo. No caso da gravitação, como a gente vai ver hoje, no caso de uma partícula se movendo em cima de uma esfera, o que vai fazer o papel da conexão de Gauge, que vai covariantizar a derivada, é alguém que depende da métrica. E a gente vai ver por quê? Porque, nesse caso, a simetria está no espaço-tempo. Então, é diferente. Então, na gravitação, tem uma... Quer dizer, a gente quando fala aqui, eu posso tratar a teoria de gravitação como uma teoria de Yang-Mills. Sim. Ou seja, genericamente falando, é verdade. O formalismo de Yang-Mills ele se adapta à gravitação. Mas tem algumas diferenças fundamentais. Primeiro, a conexão, no caso de Yang-Mills tradicional, é uma conexão que é um campo fundamental. No caso da gravitação, a conexão pode vir a ser expressa em função da métrica. Ela já não é tão fundamental, ela depende de um objeto. Primeiro ponto. Segundo ponto, nas teorias de Yang-Mills usuais, o lagrangiano de Yang-Mills é quadrático dos campos, é o E2 menos B2, então é quadrático dos campos. No caso da gravitação, o lagrangiano de Yang-Mills da gravitação, que é o lagrangiano de Einstein, que é o raiz menos GR, ele não é quadrático, ele é linear. Isso aqui é que faz o papel do campo. No caso de Yang-Mills da gravitação, a curvatura, o escalar de curvatura é que faz o papel do tudo que seria o campo elétrico e o campo magnético. E ela não é quadrática. Ela é linear. Então a gravitação tem algumas, vamos dizer assim, nuances que não se encaixam exatamente no protótipo de Yang-Mills. Mas ela segue o procedimento de Yang-Mills com essas devidas diferenças. Então tá, deixa eu apagar isso aqui. Então, só para fazer as nossas observações. Nós observamos então aqui que essa equação pode ser escrita assim, vamos botar desse modo. Essa equação aqui eu posso jogar esse termo para o lado esquerdo, fazer isso. Então, tem rotacional de B. Por que eu estou fazendo isso? Vamos começar a olhar agora os meios de conservação. Então, a divergência de E, rotacional de B. Então, isso tudo aqui está do lado direito. Então, isso tudo aqui está fazendo o papel, esse termo aqui agora, está fazendo o papel de uma corrente, faz o papel do J, densidade de corrente, e aqui está a corrente localizada. Se a gente quiser fazer a comparação com o Maxwell, né, a gente tem divergência de E igual a densidade de K. Rotacional de B igual a parte do deslocamento mais o J. Só que agora com uma novidade também. Se a gente for olhar aqui para o lado da lente, eu posso jogar esse termo aqui para o lado esquerdo. Então, eu vou ter isso aqui no rotacional e vamos colocar isso aqui como sendo uma fonte para a divergência de B, que seria o possível monopolo. Quer dizer, a estrutura de monopolo magnético, né, vem daí.
Então a gente pode olhar aqui o seguinte, como é que a gente vai lá nas equações de Marx, para tirar as equações de continuidade? A gente tem que ter derivada, então a gente pega. Quando a gente pega, vamos relembrar aqui, você fez prova de eletromagnetismo hoje? Mas coisa prova oral, tá escrito aqui. Então vai no parte que é as equações de Marx. Ou fontes. Fez a prova hoje de manhã, cara. Não, a prova foi espalhamento Mi. Mas para fazer espalhamento disso, você sabe as equações de Marx, não é dele. Falando. Olha. Tem que ter sonoplastia, meu querido. Ah, é. Isso aí é cinema mudo, Charles Chaplin. Explica para o povo. Divergente é os versos zero, divergente é Isso. rotacional Ótimo. Melhor, vamos passar. 1, 3, 4 Aí como é que você tira a equação de continuidade na corrente aleatoriamente? tira a derivada temporal aqui. Não, tira a derivada temporal aqui. Onde está o rho? Aqui. Você tira a derivada Eu temporal? posso pegar aqui tem uma derivada temporal e aqui tem um rotacional, né? Se eu tirar a derivada temporal aqui, eu posso ver essa fórmula aqui. Mas como eu quero envolver divergente de J, mais DDT de ρ, então eu tenho que aparecer uma derivada temporal no ρ. Isso, então tá certo. Então eu tenho que aplicar um DDT aqui. Isso, muito bem. Isso. Aí DDT direto aqui, e aí você usa. Tira a divergência onde? Você tem divergência de E. Ah, sim, vai tirar a divergência de E aqui. Aqui. E divergente de J. Tá. Fiz a equação de continuidade, né? Fantástico. Superou ela chata. Falou. Tá bom. Então, o que vai fazer a mesma coisa aqui? Obrigado, Alexandre. Obrigado. Estava só brincando com você, aproveitando a tua cultura aí, você de prova de elétrica hoje. Você errasse. Quem errava sempre nesse sinal aqui era o professor Salão. Ele sempre escrevia a lei diante do céu. Ele pode, nós não, né? Então vamos lá. Tá certo. Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Se eu tirar a divergência dessa equação aqui, desculpa, DDT, dessa equação. Se eu tirar a divergência dessa equação aqui, olha, a divergência do rotacional é zero. E aí eu vou ter divergência desse lado aqui, na verdade a divergência disso tudo aqui, que a divergência desse rotacional é zero. E se eu tirar o DDT desse lado aqui, então eu vou estar no fundo fazendo aquele exercício lá. Nós estamos pegando aqui o DDT aqui, né? Quando eu tirar a divergência do J, e aqui eu tenho o DDT, então a divergência do E automaticamente aqui vai me dar o ρ. Então aqui vai essa divergência do E já vai me dar o DDT do ρ. Então, se a gente tirar o DDT, na verdade, tirar a divergência dessa equação aqui, a gente vai estar produzindo aqui a divergência do E. A divergência do E está tirada aqui em cima. Então, nós vamos ter uma lei de conservação que sai dessas duas equações, que era o que a gente esperaria, né? Então, eu teria, né, na verdade, aqui, se eu tirar, basicamente, tirando a divergência dessa equação, a gente produziria a divergência disso aqui, o DDT, a divergência desse lado. Vamos chamar, se a gente chamar, por exemplo, isso tudo aqui, vamos dizer que isso aqui seja o ρ de a densidade de carga de Young. Vamos chamar esse lado aqui. Vamos dizer que esse DDT, a divergência de E vai ser um ρ de Young-Mills. Estou incluindo o G aqui, tá? O G está aqui dentro. Então, eu chamei aquele lado direito de ρ de Young-Mills. Então, quando eu tirar a divergência do E, então, esse lado aqui, eu vou estar chamando ele. Então, quando eu tirar a divergência desse rotacional é zero, beleza? Aí eu vou ter a divergência desse termo aqui, vou ter a divergência desse termo aqui, e vou ter a divergência do E, que é o ρ. Então, essa equação aqui vai me dar uma equação de continuidade, onde eu vou ter DDT da divergência de E, que vai ser o DDT do ρ de Young-Mills. DDT do ρ de Young-Mills. E aí aqui nós vamos ter a divergência disso aqui, mais a divergência disso aqui. Então, vamos ter um termo que
vai ser divergência. Estou só supondo que isso aqui é zero, tá? Então, esse termo aqui deu, estou esquecendo aqui do 1 sobre C2, dv então aqui vai ter 1 sobre C2, aqui, 1 sobre C2, divergência do E. Mas aí a divergência do E é o rho de M em Deus. E aí aqui vai ter o outro termo que vai ser a divergência desse pedaço aqui, menos G, F, ABC, AB, vetorial, EC, esse termo aqui, que vai estar dentro dessa turma, que é BC. Esse termo aqui, a divergência disso, 1 sobre C2 é esse termo aqui, menos G sobre C2. Vamos fazer o seguinte, então, eu vou deixar esse G aqui, vamos dizer esse ρ aqui, vamos deixar a constante de acoplamento em evidência, vamos dizer que o ρ não inclua o G, porque fica tudo linear em G. Então eu tenho um G que vem daqui, vamos ficar, divergência de E é G ρ, está aqui, vai aparecer um G aqui, vai aparecer um G em todos os lugares, então eu vou poder fatorar o G. Então o G que sai daqui, tem um G aqui, tem um G aqui. Então for menos G, F, A, B, C, AB, vetorial BC, menos, então aqui vai botar, menos, G, que eu já joguei fora, 1 sobre C2, está aqui, é esse 1 sobre C2 aqui, F, A, B, C, FD, SC. Por enquanto vai ficar fechando, obrigado. BSC. Então, nós temos essa lei de concentração aqui. Certo? Então, isso aqui vai fazer o papel. Então, esse termo aqui, 1 sobre C2, né? Vamos até jogar esse C2 cá para dentro. Então, deixa isso aqui, deixa esse DDT, esse rho aqui, e bota esse C2 aqui. E esse C2, esse aqui cancela. Então, isso aqui vai fazer o papel de uma corrente conservada. Então, isso aqui faz o papel de uma corrente J. A. E aqui, então, isso aqui é a corrente de Young-Mills. Então, isso aqui é a corrente. Então, isso é uma teoria de Young-Mills pura, um modelo de Young-Mills puro, sem matéria. Então, toda carga e toda corrente vem dos próprios campos de Young-Mills. Então, essa é a equação que substitui a equação de continuidade para a carga, vamos dizer assim. Né? Observem que essa equação não é covariante. Tá? Por quê? Porque esse cara aqui tem que iniciar. Mas essa derivada aqui não está covariantizada. Para essa equação ser covariante, eu precisaria que o meu DDT fosse acompanhado de alguma coisa do tipo FABC, FB atuando no você. Teria que ter isso aqui. Para essa equação ser covariante, ela deveria ter DDT do ρA mais FABC, FB, você. Isso seria a derivada temporal covariante de Young-Mills. Então, essa equação de continuidade é uma equação de continuidade genuína. Ela expressa uma lei de concentração. DDT e divergência. Eu posso fazer integral em uma seção, quer dizer, numa hipersuperfície tridimensional, isso aqui vai me dar a carga, quer dizer, essa equação que estaria me dando DDT da carga de Young-Mills encerrada num certo volume finito do espaço-tempo, mais o fluxo dessa corrente, né, ao longo, sobre, né, a superfície que delimita. Quer dizer, essa carga aqui é uma carga encerrada num certo volume V. Pego isso aqui, eu estou integrando aquela equação numa hipersuperfície, numa superfície tridimensional. E aí eu teria integral de volume, tá? Densidade vai me dar a carga encerrada naquele volume e o fluxo através da superfície desse volume aqui, dessa corrente. Então isso aqui é essa corrente de Young-Mills. Então isso aqui é genuinamente uma equação de continuidade. Porém, essa equação de continuidade eu estou chamando a atenção. É genuinamente o que a gente chama de essa carga e essa corrente, elas obedecem a uma equação de continuidade genuína. Porém, essa equação não é covariante. Nós temos dois tipos de corrente no teoria de Young-Mills. Sabe que eu poderia agora escrever isso aí
sob a forma de uma equação covariante, será que teria chance de eu ter alguma coisa desse tipo aqui? Isso é para equivalente à carga elétrica. Muito ser equivalente à carga elétrica. A equação que Pra faz o papel equivalente da à conservação. Agora, aqui, nós só temos essa lei de conservação. Vamos olhar essa equação aqui agora. Vamos olhar isso aqui. Então, essa é a chamada equação de conservação. Quer dizer, a corrente, vamos dizer, a corrente H seria a equação de continuidade estrita. Equação de continuidade no sentido estrito. É uma equação de continuidade genuína. Que agora a pergunta é, será que eu poderia ter uma equação de continuidade covariante? Vou apagar isso aqui. Vou botar isso aqui, então agora vamos voltar a essa coisa. Então, isso aqui só esse pedaço ficou assim, e isso aqui ficou isso aqui. Então, agora, essa equação aqui, a gente poderia ver se nós aplicarmos a essa equação aqui, quer dizer, eu teria. Então, não, por enquanto, nós não temos matéria aí. Vamos deixar a coisa, depois quando a gente colocar a matéria, vamos deixar a coisa assim. Então, dentro de uma teoria de Young escuro, essa é a equação de continuidade que eu deveria tirar. Vamos deixar isso aqui. Chamar a atenção para uma outra coisa aqui agora. Vamos olhar esse setor aqui, que é o setor magnético. Como a gente falou na outra aula, a gente está vendo que numa teoria de Young-Mills, né, o que é o campo magnético, ele tem uma divergência. Não é a divergência covariante, é a divergência no sentido estrito. Essa divergência aqui é zero, então significa que esse campo deveria ser um campo com linhas fechadas. Se essa divergência aqui é não nula, significa que eu posso ter configurações de campo que vão me dar uma divergência não nula. Vou falar isso aqui. Eu vou ter uma equação de campo, vou ter uma configuração de campos que pode eventualmente me dar uma divergência não nula. Então, por exemplo, se nós tirarmos a divergência desse objeto aqui, menos dt. Oi? Menos dt de A. Aqui eu esqueci de um termo, né? Divergência de B rotacional. Aqui, Rotacional eu tinha que ter passado uma coisa, peraí. Rotacional de E é igual a. É que eu paguei aqui, cara. Isso. Tinha que ter menos rotacional. dt de A. Isso, menos, obrigado. Deixando menos do dt, né? dt de A. Mais G de EKBC e DBC. Obrigado. Então, era a equação de Faraday-Lenz. A equação de Faraday-Lenz informa a covariante de Young-Mills. Então, se eu tirar, por exemplo, aqui a gente pode tirar, aqui a gente tem uma divergência do D. Então, se eu tirar a divergência dessa equação aqui, nós vamos ver que isso aqui é zero. Então, a divergência dessa equação me dá zero. Aí a divergência dessa equação aqui do B, a divergência de B me dá isso aqui. Então, vamos dizer, vamos dizer que a gente chama que isso aqui vai fazer um papel de um ρ G. Vou chamar isso aqui de menos G ρ magnético, vou colocar assim, ρ magnético de Young-Mills, ρ magnético de Young-Mills, vamos dizer assim, inicial. Então, vamos dizer que a gente tem algo que faz o papel de uma carga magnética. Então, a gente está tirando a divergência disso aqui igual a zero. A divergência disso aqui igual a zero vai me dar menos o DDT da divergência disso. Então, menos o DDT da divergência disso vai ser mais DDT. Vai ter um G aqui, vai ter um G aqui, vai ter um G aqui. De novo, eu vou fatorar esse G. Então, nós vamos ter DDT de um ρ magnético de Young-Mills. Tá? Agora, nós vamos juntar esses dois termos aqui numa divergência, mais a divergência disso aqui. O menos G vai embora, então menos F.
ABC, AB vetorial é C, e mais ABC, FB, BC. Então nós ganhamos uma outra equação de continuidade, coisa que não acontecia em Marx. Por que em Marx não acontecia isso? Em Marx não acontecia isso porque nós tínhamos lá rotacional de E igual a menos dV dt. E divergência de B igual a zero. Estou falando no vácuo. Então, quer dizer, Maxwell puro. Então, foi como eu estou fazendo aqui, Young-Mills puro. Maxwell sem matéria. Então, se a divergência de B é zero, quando eu tiro essa divergência aqui, essa equação chama de liquididade. A divergência do rotacional é zero. E a divergência de B é igual a zero. Então, eu não ganho uma equação de continuidade, no caso de Maxwell. Claro, se eu introduzir monopolo magnético, aí sim, eu vou colocar aqui uma densidade de carga magnética. Mas aí, para essa equação aqui se fechar com essa, a divergência de B já não é mais zero. Ou seja, a divergência de E é zero. Se eu tirar a divergência de B, vai dar um DDT de um rho magnético. Então, eu teria que introduzir aqui, quer dizer, a gente modifica a equação de Maxwell, a equação de Gauss, no magnetismo, introduzindo uma fonte de cargas magnéticas, mas ao mesmo tempo, para poder satisfazer a continuidade, eu tenho que introduzir aqui uma corrente nova, que vai ser, vamos dizer assim, uma corrente, vamos chamar assim, uma corrente capa magnética. Então, eu tenho que modificar Faraday-Lenz e modifico o Gauss do magnetismo. Na verdade, eu modifico essa. Mas aí, para poder fechar uma equação de continuidade, não teria DDT de ρ igual a zero às custas do nada, então eu tenho que introduzir aqui uma corrente magnética. Então eu tenho a densidade de cargas magnéticas e a densidade de corrente magnética. Da mesma forma que eu tenho a densidade de cargas elétricas e a densidade de corrente elétrica, a densidade de corrente que mede o deslocamento das cargas elétricas. E aqui eu teria uma corrente que mede o deslocamento das cargas magnéticas. Então, quando a gente modifica, né? Mas bota ali algum constante também. Oi? Bota ali também algum constante explicando, né? Pode ser. Pode jogar. Tá. Aqui, né? Pode ser. ser. Pode botar uma constante aqui alta que depois você ajusta, né? Mas você, em princípio, poderia ter. O que é importante é você ter que a divergência desse, quer dizer, a DDT do ρ, mais a divergência dessa corrente é zero. Então, nós temos, né, duas fontes agora. Quando você modifica, né, para botar o monopolo magnético, não adianta modificar só o Gauss, modificar a Faraday-Lenz também para a equação de continuidade. No Young-Mills, a coisa já sai automática. Do momento que eu tenho essa equação, o campo de Young-Mills é fonte dele mesmo, automaticamente nós temos aqui, que é a fonte da divergência do B, automaticamente me dá uma equação de continuidade aqui. Então isso aqui vai fazer o papel da corrente magnética de Young-Mills. Tinha falado, não nesse curso, mas lá 2 anos atrás, 2015, final de 2013, né, acho que foi setembro de 2013, quase 2 anos, a Science deu aquela notícia de que nos gelos de spin, né, no primeiro round de monopolos magnéticos, né, os monopólios magnéticos associados ao gelo de spin, apareceram, foi medida pela primeira vez também, quer dizer, no gelo de spin formaram-se configurações de monopolo magnético, e eles conseguiram medir 1 ano depois, que foi em 2013, não, 3 anos depois, que é monopolo magnético no gelo de spin, foi em 2010. Depois de 2013, eles mediram as correntes de monopolo magnético. Então, foram medidas de gelo de spin. Agora, recentemente, eu passei para vocês o segundo round de monopolo magnético, que foi nos condensados de Bose-Einstein. Nesses condensados de spin 1, formou-se uma configuração de monopolo magnético, esses átomos frios, né? Mas não se mediu ainda a corrente. Pode ser que daqui a 1 ano, sei lá, a Science esteja divulgando agora a medida, né? Se vai ser possível medir dentro desses condensados de átomos frios, se vai ser possível medir uma corrente magnética de monopolos magnéticos. Agora, mediram-se os monopolos, mas não as correntes. Da outra vez a mesma coisa, mediram-se os monopolos, depois de 3 anos as correntes formadas por esse monopólio. Vou ficar matando aqui. Alguém trouxe esse bolo de presente aqui, mas o doador é uma pessoa que quer ficar no silêncio. Será que foi você? Esse cara tem cara de dar bolo, né?
Então você já me deu bolo algumas vezes, né? Marcou sábado, depois de madrugada amanheceu doente. Mas a pessoa trouxe esse bolo, então você ainda vai preparar o café no intervalo. Eu vou dizer, esse bolo foi feito com carinho. Quem será? Foi o Júlio de Mar? Foi o Tchau, cara. Quem foi? Eu não fui. Professor, assim, aí encontrar esses monopólios que falam já vou devorar. Fome. Fala aí. Esses monopólios magnéticos de distintos problemas. Isso. E esses que estão estudando. Nos condensados. Como distante eles estão com o monopólio? Real, quer dizer, o monopólio real, quer dizer, o monopólio da física de partículas seria, quer dizer, o que a gente sabe hoje com as teorias de grande unificação é que a gente espera ter monopólios, não exatamente os monopólios de Dirac, associados ao setor de massa zero, quer dizer, ao setor ao fóton. É um monopólio que a gente chama de monopólio de Toffoli-Polyakov. É um monopólio que tem uma massa muito alta. Dentro das teorias, quer dizer, aonde é que você espera ver os chamados monopólios magnéticos em física de partículas? Seria magnéticos, sim, não é para fóton, né? Não é para fóton. Monopólio, estruturas de monopólio, né? Seria nas teorias de unificação. Mas aí você esperaria monopólios extremamente massivos. Quer dizer, o monopólio como partícula elementar, a gente ainda não viu. O que a gente está vendo na matéria condensada, existem dois tipos de estrutura. Existem as chamadas quasi-partículas, as quasi-particles, e as chamadas collective excitations, collective modes. Tem dois tipos de excitação na matéria condensada que fazem a analogia para nós da partícula. As quasi-partículas, né, na matéria condensada, que são objetos que têm, na verdade, no núcleo uma partícula. Uma quasi-partícula seria, não é o fônon, né? Uma quasi-partícula seria um plasma. Ou uma quasi-partícula seria o que o pessoal chama de éxito na matéria condensada. É um elétron que está na banda de condução ligado a um buraco que se forma na banda de valência, que seria da teoria de partículas e postos. Então você forma um par elétron-buraco. Esse par forma um objeto que tem a característica de uma partícula que tem uma massa efetiva que é um pouco maior do que a massa de dois elétrons. Então seria a massa do elétron e a massa do buraco. Outro objeto é o chamado polar. O polar, o que é o polar? É um elétron, só que esse elétron está passeando pela rede cristalina, é um elétron na banda de condução, está passeando na rede. Mas os átomos estão em movimento, tem fônons, os modos coletivos dos átomos são os modos normais de vibração, que são os fônons. Esse elétron, no fundo, como os átomos estão em movimento, o papel desses elétrons é um pouco blindar a carga do fônon. Na matéria condensada, você soma todos esses efeitos de vibração do átomo e fala que o elétron ele é blindado por uma estrutura de fônons, uma nuvem de fônons. É o elétron envolto numa nuvem de fônons. Isso é o que a gente chama de polar. Então é uma nova, e faz o papel de uma partícula. A partícula não é nem o elétron nem o fônon, é um elétron envolvido por fônons. Isso faz o papel de uma partícula chamada polar, que tem a carga um pouquinho menor do que a carga do elétron e que tem uma massa efetiva também, que não é a massa do elétron. Isso se comporta como uma quase-partícula. É uma partícula formada a partir do elétron. Agora, os fônons não. O fônon não é uma partícula. O fônon são modos coletivos, são os modos da rede. Você tem rede, a rede está vibrando, então existem os chamados modos normais. Então, ele não faz, ele seria visto, ele tem uma identidade, mas ele não é uma partícula no sentido que eu tenho a partícula fônon. Não, eu tenho um modo coletivo do sistema que a gente chama de fônon. Como, por exemplo, também nas ondas de espinho chamados magmas. Né? Os magmas são configurações de espinhos que se propagam, não é uma partícula, é toda uma configuração de espinhos que se propaga. Então a gente tem, isso aí são os chamados modos coletivos, então, é o magno, é o fônon. Agora a gente tem o que faria o papel de partícula, que a gente chama de quase-partícula. Quase-partícula, por exemplo, seria o pólaro. Tem também o chamado, aliás, essa semana, mandei um e-mail para vocês domingo, né? Ontem, terça-feira, eu vi um paper muito interessante que saiu também. Levou um ano para ser publicado, levou um ano para ser aceito, mas é um paper chamado topolarions. Tem uma estrutura chamada polarions na matéria condensada. O que são os polarions? Diferente do pólaro. O pólaro é um elétron blindado por uma nuvem de fônons. O polariton é um estado ligado do fóton com alguma coisa. Por exemplo, um fóton ele pode se ligar
a um éxito, que é um estado elétrico durável. Então, esse conjunto éxito-fóton forma uma estrutura chamada poláriton. Então, o poláriton está sempre ligado ao fóton com alguma coisa, ou então o fóton, por exemplo, com um plasma, um fóton com um pólar. Então, o fóton se liga a alguma estrutura e forma esse poláriton. Agora apareceu, o pessoal previu, os italianos aí, previram e descobriram o chamado topoláriton, que seria, que é o nome, quer dizer, de topologia e poláriton. São estruturas tipo polárítons de luz que se formam dos isolantes topológicos. Então, acontece que desses isolantes topológicos, a luz só pode se propagar numa direção, ela não se propaga na outra direção por uma questão de topologia. Então, esses objetos foram descobertos também. Então, esses são os que a gente chama, vamos dizer, em física de partícula, de quase par. Então, por que eu estou falando isso? Porque chega no gelo de espinho. Aí, quando você vai para o gelo de espinho, você detecta esse monopolo magnético. Esse monopolo magnético que é detectado no gelo de espinho, ele não é um monopolo magnético partículas, ele é um estado coletivo. Então, ele é uma configuração de campos que tem a estrutura de monopolo magnético. Então, ele seria mais um modo coletivo até do que uma quase partícula, matéria condensada. Mas ele é uma estrutura nova que tem divergência, que forma um campo magnético com divergência não nula, só que não é uma partícula elementar, é uma estrutura coletiva com divergência de B não nula, que é o que acontece, por exemplo, nas teorias de grande unificação. Na teoria de grande unificação, quando a gente forma um monopolo magnético, o monopolo magnético ele é formado às custas do campo de Higgs. Quer dizer, o monopolo magnético na teoria de campos, na teoria de grande unificação, ele aparece como um defeito. Ele é um defeito por quê? Porque houve uma quebra de simetria. A quebra de simetria configura um defeito. Então a simetria foi perdida, né? Tudo simétrico tem um defeito. Esse defeito é o monopolo magnético. Como é que esse monopolo magnético é formado? Ele é formado às custas do campo de Higgs. Então o campo de Higgs quebra a simetria de grande unificação, ele se organiza numa estrutura que dá um vetor com divergência não zero. É isso que é o nosso monopolo magnético. Então, o monopolo magnético está se esperando medir nos raios cósmicos, né? Ou lá no Gargamel, né? O pessoal busca também, aqui também na Bolívia, no Chacaltaya, né? Tem um grupo de italianos lá no alto do Chacaltaya que tem sempre as placas lá para medir eventualmente monopolos magnéticos que possam vir nos raios cósmicos. Esses monopolos magnéticos seriam os monopolos magnéticos partículas, mas seriam muito macios. Então, nós não descobrimos ainda o monopolo magnético, vamos dizer assim, elementar. O que a gente tem é o monopolo magnético, modo coletivo, na matéria condensada. Agora, nos BECs também, nos Bose-Einstein Condensates também, que apareceu é uma estrutura coletiva de átomos frios que forma uma configuração de campo magnético com divergência não zero. Tá certo? Tá? Ali, quando você separa o divergência, quebra o G ali. Isso. Porque o G no Max, o G tem uma constante da ciclotina, né? Seria o E, seria a carga do Mas elétron. tem a carga do E. Mas o que é o E mesmo, né? Se o G leva o E. Isso. Então, se ele tem E, o rho no magnetismo é o E, né? No eletromagnetismo você coloca a constante, a carga fundamental e o valor da carga. E o valor da carga, vamos dizer, a carga é mais E, a carga é menos E, se for um quarto, a carga é 2/3 de E. Então, no eletromagnetismo, você deixa a constante fundamental, que é a carga fundamental, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. É esse objeto aqui. E isso aqui é o valor numérico da carga. A carga é 2 vezes a carga do elétron, é 2/3 da carga do elétron, no caso do quarto 1, ou é a carga do pósitron, que é menos 1. Se esse E é negativo aqui, a carga do pósitron é menos 1. Então você bota aqui o valor da carga, mas a constante de acoplamento está aqui. No caso do Youngville não tem esse valor da carga. A constante de acoplamento, ela só está sozinha, que é diferente. Quando você se lembrar lá, quando a gente olha as transformações abelianas, a transformação abeliana é o parâmetro da transformação, a carga, atuando no campo. Então a carga faz o papel do gerador. Nas teorias não abelianas, o que você tem é um conjunto de parâmetros com geradores atuando no campo. Então, esses geradores aqui substituem a carga. Então, numa teoria não abeliana, a carga não tem uma identidade, você não tem uma carga, você tem matrizes de carga. Então, quando você coloca aqui, essa constante de acoplamento é a constante de acoplamento mesmo, é o que seria o E, no caso do eletromagnetismo. Não é o valor da carga.
Porque o valor da carga já está declarado quando você diz, o meu campo está numa representação 3x3, o meu campo é um triplete de SO3, ou o meu campo é um duplete de SO2. Aí você já está dizendo, declarando qual é a carga. A carga é o conjunto de geradores, tá certo? Só que eu sei que o News não é nem Rho máximo, mas quando você separa G de Rho, eu espero que o Rho, no caso de máximo, seja um Rho elétrico, então seja carga elétrica. Isso. E ali fica G, que também quem é, então ficaria ao quadrado, teria uma dimensão, aquele divergente ali, teria uma dimensão de carga ao quadrado. Não, no caso do Marcos eu não faria isso. No caso do Marcos, vou botar esse G para fora, no caso do Marcos. No caso do Marcos, a gente vai, vamos fazer agora, quando a gente colocar o campo do elétron, né? No caso do Marcos, o que vai acontecer vai ser que o teu próprio Rho já incorpora o G. Vamos fazer isso. No caso do Marcos, quando a gente pegou lá, a gente já estudou o campo elétrico, lembra? A gente estudou o campo de Dirac. Quando a gente estudou em forma não covariante, nós estudou. O que era a carga? A carga na equação de Dirac era o psi-W, psi, mas a densidade é aqui está a carga. Então, o Rho de Dirac é isso aqui que é a densidade de carga. Se você tiver portadores de carga de spin meio, você tem elétrons, ou pósitrons, não importa. Tem objetos de spin meio que tem carga elétrica. Esse objeto aqui dá a densidade de objetos, e isso aqui dá a carga elétrica. Isso aqui faz o papel de carga por unidade de volume. O gama zero de gama zero. Não, no caso, nós estamos falando do caso não relativista. Se fosse o caso relativista, também não, porque na verdade a corrente relativista é isso aqui, psi barrado gama mi psi. Aí quando você tirar, isso aqui é psi d'H gama zero. Quando você tirar a componente 0, gama 0 ao quadrado dá 1. Então, na teoria não relativista ou na teoria relativista, a densidade de férmions é essa aqui. Só que, no caso relativista, isso aqui são objetos quadridimensionais, e no caso não relativista, isso aqui tem duas componentes. Vamos fazer daqui a pouquinho. Por enquanto eu estou só explorando e eu escuro para vocês perceberem a potencialidade da teoria de Young-Mills de descrever monopólios magnéticos. Eu queria chamar um pouco a atenção para esse setor aqui. E aí, como juntar um Rho geral, torna agora derivada covariante, não? Já que tem dois Rhos. Entendi, não tem também. Não tem como criar um Rho geral. Young-Mills puro. Você tem dois setores de carga conservados, tá? Duas leis de conservação. Bom, claro que no caso de Marx, tudo que cai no Marx, isso tudo aqui é zero. Né? Aí a gente cai no Marx de divergência de meio e relação. Muito bem, então eu queria chamar a atenção para esse fato, primeiro ponto. Agora, vamos começar a introduzir a matéria. A gente já introduziu em outras ocasiões, mas agora eu queria começar a chamar a atenção para alguns aspectos mais fundamentais. Então, no puro não tem equação de continuidade covariante. Não, no puro não. Vamos mostrar aqui para não ficar meio vago na sua cabeça aí. Por exemplo, quem são as equações de Maxwell que formam covariante? Covariante, quando eu digo, é covariante de Gauge, não é covariante relativista. O nosso formalismo aqui, nós não estamos fazendo Young-Mills no formalismo de Minkowski, estamos fazendo Young-Mills no formalismo euclidiano, no formalismo tudo é SO3. Então vamos lá. As equações de Maxwell em forma covariante são essas aqui, chama divergência covariante de Gauge do E igual a zero. É rotacional covariante de D, aquela equação que nós tínhamos escrito, igual a 1 sobre C2 ddt do E. Então isso aqui são as equações, aí depois as equações homogêneas. Rotacional de E igual a menos dB dt e divergência de D igual a zero. Então essas são as equações de Maxwell em forma covariante. Lembrando sempre que esse D aqui, para recordar, esse D aqui é o operador de gradiente usual mais G, F, A, B, C, A, D, atuando em alguma coisa aqui. Você está atuando em alguma coisa aqui. Esse operador está atuando em alguma coisa. Claro que os índices vão se fechar.
Esse cara tem um índice A, esse cara tem um índice A, o A está aqui, e aqui vem esse mesmo, isso aqui está atuando no objeto, sei lá, FC, então aqui vamos chamar FA, aqui vem o FA, e aqui fica o FC. Então é o sentido dessa, então as equações de Marx adquirem essa forma covariante. Essa derivada temporal faz a mesma coisa, só colocando aqui o potencial. Então, beleza. Então, as equações de Marx de forma covariante estão aí. Nós optamos pela outra forma, que é a forma aberta, para poder a gente ver justamente a estrutura de corrente que está aí dentro. Agora, se você olhar aqui, você não tem corrente não. Então, como é que você vai tirar a equação de continuidade? A equação de continuidade por zero? DDT de zero, mas divergência de zero igual a zero. É verdade. Então, você não tem corrente. As correntes estão embutidas. Então, você precisa, no formalismo covariante, você só vai ver a corrente, na descrição covariante, você só vai ver a corrente quando você introduzir a matéria. Agora, se você introduzir matéria fermiônica, e aí aqui está a densidade induzida pelos férmions, aí eu já começo a ter chance de ter uma lei de... Vamos fazer isso agora, já começa a ter chance de ver uma lei de conservação. Então, na teoria de Yang-Mills puro, nós temos leis de conservação estritas, né? Para carga e para corrente. Porque é uma lei de conservação covariante, para a gente ela só é elegante, mas ela não diz muito. Imagina você tem isso aqui, ó. DDT de ρ mais a divergência de J igual a zero. Muito bem. Aí quando você for fazer a integração do volume, você vai fazer, vamos integrar isso aqui numa superfície volumétrica finita do espaço. Então, você vai ter integral de 3x de DDT. No caso usual do derronte T, esse derronte T passa para cá. Muito bem. Fica o ρ aqui. Mas nesse caso aqui, você tem um derronte T também. Você pode jogar aqui para fora. Mas é o caso que aqui dentro vai ter. Aqui vai ter aquela estrutura que vai ser o G, FABC, FB, atuando no você. Então, você não tem mais simplesmente DDT de um ρ, você vai ser DDT do ρ mais uma integral volumétrica disso aqui. Isso aqui vai ter essa parte atuando no fio. Então, você não tem uma lei de conservação em que você separa DDT de uma coisa só. Você tem uma integral volumétrica que está sujando o teu DDT da carga. Aquilo que é? Dois termos aqui, a gente falou. Então, isso aqui para nós é DDT mais isso aqui. Então, esse primeiro termo aqui sai, vai ficar DDT uma carga. Aí eu integro isso aqui. Porém, vai aparecer um pedaço extra aqui. Vai aparecer integral no volume V desse pedaço que está dentro da derivada covariante. Mas esse integral não pode ser finita? Ela pode ser finita, mas ela já não está dentro de uma derivada temporal. Claro, você pode tirar uma equação de continuidade, mas você não está medindo a carga puramente. Esse pedaço aqui ele sai fora da derivada temporal da carga. E ele também não é um fluxo de corrente. Então, você tem dois tipos de leis de conservação na teoria de Yang-Mills. As chamadas leis de conservação estritas, que são aquelas que nós estudamos aqui, DDT de alguma coisa, mais divergência de uma corrente igual a zero. E você daí tira o DDT de um quê? Uma carga mesmo. Aqui uma equação de continuidade escrita em forma covariante, ela só tem, vamos dizer assim, apelo formal. Você não tira nenhuma lei de conservação. A lei de conservação você vai ter que olhar mesmo no derronde inteiro de divergência. Certo? Mas nas equações de Yang-Mills em forma covariante de Gauge, que são assim, você não vê nada. Certo? Porque você vê uma identidade. Tá legal, Chico? Quer dizer, no fundo, você pode mostrar o seguinte aqui, exercício, fica como uma tarefinha simples de fazer, mas não óbvio. Se você tirar a divergência covariante dessa equação, será que a divergência covariante do rotacional é zero? E aí, quando você tirar a divergência covariante dessa equação, será que você pode passar a divergência covariante pela derivada temporal covariante? Lembre-se que aqui dentro dessa derivada, você tem campos. Tem um potencial vetor A escondido aqui dentro. E aqui você tem um DDT. E esse potencial vetor que está aqui depende do tempo no princípio. Então, essa comutação não pode mais acontecer. Então, fica como sugestão. Tarefa.
divergência do rotacional do D, né? Igual a 1 sobre C2 ddt divergência do ddt do E. Agora, vocês sabem que essa divergência do E é zero, então vocês vão poder fazer, vocês vão ter que jogar essa derivada para cá. Vocês podem usar aqui um comutador. Isso aqui, na verdade, é o que? Isso aqui é DI do ddt do EI. Mas aí a gente sabe, eu posso escrever DI ddt da seguinte maneira: DI dt é o comutador de DI com dt mais dt DI. Estou só usando aqui, só abrir essa expressão e estou usando o comutador. DI dt é o comutador de DI com dt mais dt DI. Então, tudo bem, na hora que essa divergência bater aqui, beleza, divergência de E é igual a zero pela equação de Gauss. Mas vai sobrar um termo aqui, que é esse comutador. Esse comutador nada mais é do que o campo elétrico. Nós não vimos lá aqui. O campo elétrico é 1 sobre IG DI dt. Então, isso aqui está ligado ao campo elétrico. Então, ao fazer esse comutador aqui, para que essa divergência marque o E, você vai aparecer alguma coisa aqui no campo elétrico. E aí, aqui você vai ter o mesmo truque nesse comutador. Porque aqui você tem DI de epsilon e jk, dj é k. Então, isso aqui é produto de k. Quer dizer, essa divergência atuando nesse rotacional. Quando as derivadas... Oi? Aí eu vi. Onde eu vi? Aqui? Isso. Rotacional de B. Então, fiz besteira. Desculpa, o Judimar. Ah, é aqui, né? Eu tô uma besteira. Ah, tá certo. Essa é a desculpa, tá certo. Eu estava com a cabeça no